Agora, nesse outro exercício da Olimpíada Brasileira de Matemática, diz assim: preenchemos as casas vazias da tabela abaixo com o produto dos números que estão sombreados na mesma linha e na mesma coluna da casa vazia a ser preenchida. Quantas dessas casas conterão números primos? Então, a gente vai preencher com o produto dos números que estão na mesma linha e na mesma coluna. Então, linha, coluna, olha só. E aqui a gente vai ter os produtos. Ó. 1 vezes 1 a gente tem 1. E aí, pessoal, a gente pode usar um pouquinho a nossa estratégia aqui para poder encontrar todos os números primos sem ter que fazer todos os produtos. Ou a gente pode fazer e eliminar aqueles que não são primos. Mas olha só, eu sei que para ser número primo ele tem que ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo, não é mesmo? Então, eu vou ter aqui, ó, o número, sei lá, quais são os números primos que eu conheço? Número 2, 3, 5 e 7, certo? Aqui eu tenho 1 vezes 1. O 1 não é número primo. Ele é multiplicado apenas por 1, tá? Enfim, não se enquadra na definição de número primo. Tem que ser divisível por 1 e ele mesmo. Tem que ter dois divisores. O número 1 só tem 1, então ele não entra. 1 vezes 2 dá 2. Então, a gente tem o 2 é um número primo. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 11 dá 11. E 1 vezes 13 dá 13, certo? Então, a gente tem aí o conjunto de números primos. Agora, eu vou ter 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. E, pessoal, a partir daqui, eu não vou obter mais números primos, certo? Porque eu preciso, para que ele seja número primo, eu preciso que ele seja divisível apenas por 1 e ele mesmo. Ou seja, ele tem que ser um múltiplo de 1 e dele mesmo. Tem que ser um múltiplo entre 1 e ele mesmo. Olha só. O 3, ele é igual a 3 vezes 1. O 5, ele é igual a 5 vezes 1. O 7, ele é igual a 7 vezes 1. Se eu pego o 4, por exemplo, o 4, ele é 2 vezes 2 vezes 1 também, se você quiser colocar. Mas olha só, eu tenho que ele é divisível por 2 e ele é divisível também, ou ele é 4 vezes 1. Ó, vamos colocar aqui 2 vezes 2, ou 4 é igual a 4 vezes 1, certo? Então eu consigo dividir o 4 por 2, eu consigo dividir o 4 por 4 e consigo dividir o 4 por 1. Para você entender isso aqui, se você estiver boiando nisso aqui, você precisa entender que são múltiplos e divisores. Múltiplos e divisores, certo? Daí tem que voltar lá na aula. E aqui a gente vai fazer o que então? Quando eu ver que já tiver um número composto, tipo aqui, eu já vou eliminar ele, ó. 2 vezes 3 dá 6. Bom, não é número primo. 2 vezes 5 dá 10. Também não é número primo. 2 vezes 7 dá 14. Também não é número primo. 2 vezes 11, 22. Não é número primo. Porque para ser número primo teria que ser divisível por 11 e por 1 apenas. E aqui eu vejo que ele já é divisível por 2 também, porque ele é um múltiplo de 2. Se é múltiplo, é divisor, beleza? Então, a gente tem aqui 2 vezes 13, que dá 26. Também não é número primo. Ou seja, eu só vou ter números primos aqui, ó. 3, então 5, 7, 11 e 13. Nos demais, eu já tenho 3 vezes 2, eu tenho 5 vezes 2, 7 vezes 2. Não vão... Todos os números que eu adicionar aqui vão ser divisíveis por 2, então não são números primos. Todos os números que eu adicionar aqui vão ser divisíveis por 3, porque é 3 vezes 3, 5 vezes 3. Todos os outros números que eu adicionar aqui vão ser divisíveis por 5, vão ser divisíveis por 7, vão ser divisíveis por 11 e vão ser divisíveis por 13. E aí, eu sei então que eu tenho... E aqui a gente elimina o número 1, né? Então, quantas dessas casas conterão números primos? Vamos contar as casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C, 12 dessas casas. Deu para entender? Aqui você precisa entender bem mesmo o conceito de múltiplos e divisores, tá? Mas vou explicar aqui, vai. 3 vezes 5, imagine, você tem 3 vezes 5, isso é um número composto, isso aqui é 15, certo? Você pode pegar o 15 e dividir ele por 3. Além de dividir por 15 e por 1, tu consegue também dividir ele por 3, que dá 5. Ou tu consegue dividir ele por 5, que dá 3. Não é mesmo? 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. E é isso, de uma forma bem resumida, o que a gente viu em alguns capítulos anteriores e tem muito vídeo aí no canal sobre isso. Fiquem com Deus e até mais.